Bom dia, agora sim, tá gravando. Então hoje vamos fazer, né, o capítulo 26, que é um capítulo que... O capítulo de ontem, o 25, ele foi toda uma preparação pro que a gente vai ver hoje, né? Que é um capítulo muito interessante aqui, com o Paulo se defendendo, né, lá com o rei, Agripa, depois ele fala de novo da conversão dele, enfim, é um capítulo poderoso. Eu vou colocar aqui pra gente. Atos, capítulo 26. Agripa disse a Paulo: Você pode apresentar sua defesa. Então Paulo estendeu a mão e fez a sua defesa, dizendo o seguinte: Rei Agripa, eu me sinto muito feliz em poder estar hoje diante do Senhor para me defender de tudo que os judeus me acusam. E especialmente feliz porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Portanto, peço que o Senhor me escute com paciência. Todos os judeus sabem como tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém, desde a minha juventude até hoje. Eles sempre souberam, e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo fui membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa religião. E agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Todas as tribos do nosso povo, que adoram a Deus dia e noite, também esperam ver o cumprimento dessa promessa. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? E Paulo disse ainda: Eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Recebi a autorização dos chefes dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Durante muito tempo eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. Foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordens dos chefes dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada, ao meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão e ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Então eu perguntei: Quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que lhe vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, em toda a região da Judéia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus
e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Foi por isso que alguns judeus me agarraram quando eu estava no pátio do templo e quiseram me matar. Mas até hoje Deus tem me ajudado. E por isso estou aqui, trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar, para anunciar a luz da salvação, tanto aos judeus como aos não-judeus. Quando Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou: Paulo, você está louco! Estudou tanto que acabou perdendo o juízo. Eu não estou louco, Excelência. Estou em perfeito juízo e digo a verdade. Eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, porque tenho a certeza de que ele conhece todas essas coisas muito bem. Pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas. Eu sei que crê. Você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? Pois eu pediria a Deus que em pouco ou muito tempo, não somente o senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje, chegassem a ser como eu. Mas sem essas correntes. Aí o rei Agripa, o governador, Berenice e todos os que estavam com ele se levantaram e saíram, comentando: Este homem não fez nada para merecer a morte. Nem para estar preso. Então Agripa disse a Festo: Ele já podia estar solto se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, agora que eu vi que eu não coloquei pra gente acompanhar, né? Juntos aqui, indo versículo por versículo. Cadê? Foi. Bom, então, um capítulo aqui, já estamos chegando no final, né, desse livro, e vai ficando emocionante, né? É muito gostoso aqui esse final, porque você quer ver o próximo. Eu lembro quando a gente estava lendo Gênesis, que eu comentava com a Flávia, né? Falava assim, nossa, dá vontade de a gente já ir pro próximo, porque você quer ver o que vai acontecer, né? E esse aqui também. Então, a gente vê aqui que do versículo 1 até o 11, começa ali com Paulo se defendendo diante do rei Agripa. Só vou fazer a divisão, porque eu gosto assim das divisões, que eu acho que fica claro, né? Do 12 até o 18, a gente já fala de novo sobre a conversão de Paulo. Ele conta novamente, né? Já teve um capítulo, né, narrando o acontecido, depois teve outro capítulo que ele, num dos discursos dele, ele falou disso de novo, e agora de novo, né? E aqui, a partir do 19 até o 23, é o testemunho de Paulo diante ali dos judeus e dos gentios, e por fim, do 24 até o final ali, o 32, a gente vê que Festo, ele interrompe ali Paulo, né? Então, Paulo, ele é interrompido ali por Festo, e aí que ele chama ele de louco e tudo mais. Então, vamos destrinchando aqui, né? Meio que os capítulos. Então, assim, logo de início, a gente vê ali nos primeiros versículos, a gente vê que Paulo, ele recebe a permissão para falar, né? E então Paulo, ele deu graças ali por estar diante de um rei que conhecia a lei e conhecia, né, os profetas. Então você vê que Paulo, ele sempre teve muita sabedoria no falar, né? Então ele já começa ali sua fala de uma forma muito respeitosa, assim, reconhecendo ali a oportunidade. Então, a forma que ontem eu estava conversando aqui com meu marido, né, como o que a gente fala, não é nem muito o que a gente fala, mas é o como a gente fala. Porque eu estava comentando com ele de uma situação que minha mãe ontem vivenciou, que ela teve muita sabedoria ao falar. E às vezes a gente acaba criando um problema porque você não tem sabedoria ao falar. Então a forma de você falar é tão importante, né? E o Paulo, ele vai nos ensinando como você se portar, né? Então a gente vê ali todo um respeito, né? Que já cativa, né? E aí a gente vai seguindo aqui, ó. Deixa eu abrir, deixa eu seguir com vocês. Aqui no
Peraí, cadê que eu me perdi aqui? Ah, tá, só uma coisa importante aqui que eu queria relembrar. E agora ele estava falando com o rei. E se a gente for pegar lá em Atos 9, lá em Atos 9:15, que eu anotei isso aqui, eu tô falando, por que eu anotei a 9:15? Que eu tava nem eu me recordando, agora eu lembrei. Lá em Atos 9:15, a gente vê o seguinte, vou abrir aqui para vocês verem, que lá Ananias, ó, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim... Não, peraí, abri errado. Ah, agora eu não sei se é 9:15, não, deixa eu fechar, vou só ler aqui o que eu... Mas um dos capítulos, ele diz o seguinte, que este homem vai ser um instrumento escolhido para levar o nome perante os gentios e os seus reis, perante o povo de Israel. Então, o que Paulo está vendo agora é algo que já havia sido profetizado para ele, né? Porque ele começou... Paulo, ele sempre foi conhecido como o apóstolo dos gentios, né? Então, a gente viu lá 12 apóstolos que Jesus escolheu, teve lá Judas que se matou, e aí foi depois, a gente viu lá no começo de Atos que eles escolheram o 12º apóstolo, que ele não teve muita, assim, relevância, a gente não vê muita coisa sobre ele, muitos relatos, mas a gente, né, muitos falam que o 12º ali, que substituiu, foi considerado o apóstolo Paulo, e ele é muito, assim, aquele apóstolo dos gentios, né, e ele já tinha, a gente vê que ao longo da trajetória dele, né, o Senhor às vezes vai nos revelando algumas coisas que é pra gente já ir se preparando, né? Então ele já sabia que ele ia ter esse momento de lidar, de ter que falar com os reis, e chegou esse momento, né? E uma coisa que eu achei muito bacana aqui, ele foi falando e tudo mais, aí chegando aqui no 4, ele começou a falar da história dele. Ó, todos os judeus sabem que eu tenho vivido desde pequeno. Ele começou a contar. Então, ele começou a contar um pouco da história dele, a minha terra natal, como era natal. Começou a contar tudo a história dele. E o que isso me levou a pensar? Que ele estava usando um gatilho mental aqui. Vocês já ouviram falar de gatilho mental? Eu estou estudando gatilho mental, né? Porque gatilho mental é algo que é muito usado no marketing digital. Quando você escreve um texto na internet, um texto para vender, você tem que escrever um texto persuasivo, né? Então, você está lá na internet, você quer atrair a atenção das pessoas, você tem que atrair de alguma forma. E existem gatilhos mentais. Olha como o Paulo foi. Ele usou um gatilho mental que é da história. A história, ele é um gatilho mental que ele conecta as pessoas. Uma coisa é eu pegar e discursar alguma coisa do nada. Outra coisa é eu contextualizar. E é como ele sabia que ele estava falando com um rei, e um rei que entendia da lei, ele começou a contar a história dele. Ele começou a contar que ele contou aqui, que ele que perseguia, né, que ele seguia à risca a lei, que ele perseguia a igreja. Então a gente vai vendo aqui, essa versão diferente da minha ficou confusa aqui. Mas a gente vai vendo aqui no decorrer aqui do 4, do 5, ele contando a trajetória dele, que ele foi um grande perseguidor, né, contando todos esses detalhes, que ele tinha muito zelo pela lei, e aí ele vai né, defendendo isso, contando toda essa questão dele. Então eu achei interessante que nós também, quando nós vamos escrever um texto, falar, a gente pode sim usar, às vezes, gatilhos mentais que vão fazer com que o nosso discurso se torne mais atraente. E um deles é o da história, né? Porque a história, ela gera identificação, né? Então, o que eu percebi nesse texto lendo? Que como ele sabia que ele estava falando com um rei que sabia das leis, ele falou que talvez não pensou racionalmente, mas assim, precisava gerar uma identificação para a pessoa aceitar com mais facilidade aquela história dele. Então, ele contou uma história que, de uma certa forma, se conecta com o mundo ali do rei, né? Então, assim, a gente vai vendo o decorrer da história, ele contando aqui, né, tudo mais, e aí a gente vê lá no 9, que ele conta aqui do que ele fez, né, que ele condenava as pessoas à morte, né, pessoas realmente foram mortas por... Aqui, ó, peraí. E eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E a gente vê que ali alguns foram mortos por conta de Paulo também, né? Então, você vê que o pecado de Paulo também foi um pecado grave, né? Mas a gente tem um Deus tão maravilhoso, misericordioso, né? Que nos perdoa e nos escolhe, né? Nos escolhe. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, eu estudo, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho meu momento de oração, e às vezes a gente vê um outro que não tem, que ao nosso ver não é merecedor, e que o Senhor escolheu, né? Então a gente tem que entender que assim, o Senhor usa as coisas loucas para confundir as sábias mesmo, o Senhor escolhe, o Senhor capacita, o Senhor faz o que ele quer, né? E
E aí, destrinchando aqui, a gente vai indo aqui a partir do 12, Paulo fala sobre a conversão, aí a gente não precisa entrar nesse detalhe, porque a gente já viu 3 vezes essa parte da conversão. Só algo que me chamou a atenção foi uma palavra aqui, que nessa versão aqui, não, tá aqui, ó. Aqui nessa versão, ele fala resistir aos aguilhões. Aí eu falei, gente, o que é aguilhões? Não sei se vocês sabem, só uma curiosidade, porque eu falei, o que é aguilhões? Que eu não estava sabendo aí. Na minha Bíblia tem uma nota aqui falando, né? Que na língua hebraica é muito provável, muito provavelmente se refere ao aramaico. Então, o que ele fala aqui? É um provérbio popular que os romanos provavelmente conheciam, significando que ninguém pode, em última análise, resistir à vontade de Deus. Então, só para a gente entender, né? Que a gente vê que do 12 até o 23, ele está falando da conversão dele, aí surgiu essa palavra, eu falei, o que é? Então é isso, é um provérbio ali popular da época, dos romanos. E aí, ok, vamos seguindo aqui. No 18, ele comenta aqui sobre perdão de pecados, e aí o que eu queria só ressaltar aqui nesse capítulo aqui, nesse versículo, que a gente tem ali o perdão de pecados, né, para viver livre de condenação, e que é uma herança do Senhor a salvação e a vida eterna, né? E quando a gente vive um pecado, às vezes a gente acaba vivendo, a gente tem um sentimento de culpa. E eu queria só, um dia eu comentei muito breve sobre isso, e ontem ao ler, me veio de comentar isso de novo, porque assim, uma coisa que fez muito sentido quando eu tive esse discernimento, é entender que assim, a gente pode viver uma vida debaixo de culpa, só que a culpa tem um problema grande, porque a culpa é um sentimento da carne. Ou a gente pode ver uma vida de arrependimento, que é o que o Senhor nos convida a viver, que o Espírito Santo de Deus nos convida a viver. Porque uma vida de arrependimento é um sentimento do Espírito. Então, realmente nós somos pecadores, a gente está aqui a todo momento nos santificando, a gente quer fazer o melhor, mas a gente erra, a gente peca, a gente cai. Mas quando eu errei, eu pequei, eu não posso ficar na culpa, que é o sentimento da carne. Eu tenho que viver no arrependimento. Então, a gente está vivendo uma vida no quê? Uma vida baseada em culpa, uma vida baseada no arrependimento. Porque uma vida baseada na culpa é muito complicado, porque a gente acaba abraçando o lugar da vítima, né? A gente é um lugar que não faz a gente avançar, a gente fica ali travado. Então, quando a gente vê lá em João 16:8, o que lá diz? Que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito, né? Então, que a gente possa viver, então, meu alerta aqui nesse dia de hoje, algo que me chamou a atenção para compartilhar com vocês, é trazer esse alerta da gente refletir. Você vem vivendo uma vida como? Diante das situações que você passa, dos pecados, uma vida de culpa, uma vida de arrependimento. Então, o convite é que a gente possa passar a viver uma vida de arrependimento. Fiz alguma coisa, eu confesso ao meu Deus, eu me arrependo e eu mudo. Que é diferente de quando você está na culpa, porque muitas vezes você não muda, você fica só cultivando aquele sentimento ruim, né? Então, que o Espírito Santo de Deus realmente possa promover na gente um arrependimento, um convencimento do pecado, porque é Ele que nos convence do pecado, né? Para que este convencimento do pecado gere um arrependimento. Então, assim, que a gente se permita ser quebrantado, né? Deixe o quebrantamento vir. Então, eu queria trazer realmente essa reflexão para o dia de hoje, aquilo que você ainda está preso, amarrado, que você coloque diante do seu Senhor, né? De repente hoje aqui, depois no momento de oração que a gente fizer, coloque diante do seu Senhor, né? Senhor, isso aconteceu e eu não estou conseguindo transmutar esse sentimento, mas eu não quero viver nesse sentimento da carne, né? Porque realmente nós somos um ser triuno, espiritual e corpo. Então, que a gente possa viver uma vida em espírito, né? Mas o que vai mandar é o que a gente alimenta mais. E a gente não é fácil, não é simples a gente viver no espírito, né? Porque realmente eu tô aqui num jejum, né? Que eu comecei um jejum. E aí parece que assim, só porque eu comecei o bendito do jejum, essa semana que passou, tudo que eu não podia comer apareceu para mim. Tinha festa aqui, festa ali, aí eu saí também, sabe, assim, parece que assim, as coisas acontecem pra gente, fala, não é possível.
não costumo ter tantas oportunidades de comer essas coisas que eu gosto. Agora, meu Deus, todas as oportunidades aparecendo. Mas aí, assim, quando a gente resolve viver no espírito, a gente tem que abdicar de um monte de coisa, né? A gente precisa de abdicar. Então, que a gente possa viver no espírito, não na carne. E eu preciso alimentar o meu espírito. E aí eu preciso ter esse comprometimento de ler a palavra, eu tenho que ter o comprometimento de orar. Tem dia que eu não vou estar afim de orar, mas eu tenho que orar. Começa sem vontade, depois vai fluir. Tem dia que eu não vou estar afim de ler a Bíblia, mas eu preciso ler, porque é o meu manual, tá aqui, né? Então, pra gente, muitas vezes, eu não tô ouvindo o Senhor falar comigo. Você não tá ouvindo, a Bíblia tá fechada. Abre a Bíblia que ele vai falar, não é? E assim, a gente, eu não tô ouvindo Deus, mas por quê? A gente tá muito carnal. Eu tô percebendo isso comigo, né? Que quando eu tô muito carnal, eu não fico sensível. O Senhor tá falando, mas eu não tô ouvindo. Então, a gente tá o quê? A gente tá, né, a reflexão que me vem aqui de fazer pra gente a gente tá vivendo uma vida mais carnal, uma vida mais no espírito. Pra gente viver mais no espírito, a gente tem que alimentar o tempo inteiro o nosso espírito. Adoração, oração. Ao invés de ficar assistindo uma novela, vai ouvir uma pregação, ao invés de ficar vendo uns monte de bobagem no Instagram, que passa um monte de vídeo de bobagem, vai ler um livro, né? E eu tô sempre atenta assim, será que esse tempo que eu tô realmente aproveitando esse tempo de uma forma sábia, né? Então, que a gente possa viver no espírito, que a gente possa viver uma vida de arrependimento, uma vida não de culpa, uma vida que vai realmente fazer com que a gente pare de desculpas, pare de justificativas e fazer com que a gente pare de se ver como vítima, porque quando a gente está na culpa, na carne, a gente se põe na vítima, na tadinha de mim, coitadinha de mim, né? Então não é pra gente se ver assim, a gente vai se arrepender diante do nosso Senhor, confessar o nosso Senhor, e Ele sim vai gerar esse convencimento do pecado, esse arrependimento, e aí sim a gente transmuta e avança, né? E continuando aqui, né? Então a gente vê, deixa eu ver aqui no 20, que eu anotei alguma coisa aqui, né, também pro 20. Então aqui, preguei em primeiro lugar os que estavam em Damasco, aqui ele tá contando, né, sobre cadê? Deixa eu ver aqui. Não, aqui ele já está do testemunho de Paulo diante dos judeus e gentios, né? Então, aqui, a gente vê aqui um ponto-chave aqui, ó. Então, preguei em todo lugar, que estava em Damasco, depois as que estavam em Jerusalém, e toda a Judeia, e também aos gentios. Então, a gente vê que Paulo, ele foi começando ali com os judeus, né? E a pregação dele foi se expandindo para os gentios, né? Dizendo que se arrependam, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem a seu arrependimento. E então a gente vê ali Paulo, né, começou pregando para os judeus e foi seguindo para os gentios, que somos nós, né, para que fosse pregado por todo mundo e para que se arrependam, né. E uma coisa que quando a gente fala do arrependimento, né, o arrependimento, ele exige obras, né. O arrependimento, ele é evidenciado através de obras. Então, a salvação, ela vem pela fé, né? Então, o que é pregado? Você precisa se arrepender, se batiza e você vai ser salvo. A salvação, ela vem pela fé. Se houve um arrependimento, é uma consequência de ter obras. Só que a salvação, só que a salvação, apesar de ela vir pela fé, uma consequência da fé é praticar boas obras. E aí ontem eu vendo essa questão do arrependimento, né, me veio esse alerta sobre obras. A gente vem fazendo obras, porque a gente muitas vezes, ok, me convenci de que Jesus, realmente eu preciso entregar minha vida a Jesus, entreguei minha vida a Jesus, me batizei, sou salva pela fé. Mas o que tem um versículo em Hebreus não, em Romanos, lá 10, 17, que ele fala que a fé, não, 10, 17 não, que fala que a fé, que fé sem obras é morta. Cadê? Deixa eu ver. Não é não. Aqui, ó, Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E aí, quando ele me falou de arrependimento, me veio tudo isso pensando aqui em obras. Queria deixar esse alerta aqui pra gente, essa reflexão pra gente. Somos salvos, ótimo. E aí, o que a gente tá fazendo com tudo isso? A gente tá fazendo obras, porque assim, quando a gente tá vivendo na culpa, a gente não avança. Quando a gente vive no arrependimento, haverá obras, é uma consequência. Porque você vive no arrependimento, você se transforma, as coisas são de fato transformadas, você consegue realmente ressignificar
ficar. E quando a gente consegue transformar, a gente vai vendo que a gente vai fazendo obras, é uma consequência, né? E aí, então, queria convidar a gente a ativar essa nossa fé e ativar esse nosso olhar para a gente fazer as obras, porque fé sem obras é morta. A gente precisa fazer o que o Senhor vem nos chamando a fazer, né? A gente precisa avançar, a gente precisa mandar o medo embora, se encher de Deus para o medo ir embora, para a gente avançar e fazer o que precisa ser feito. Assim como o Paulo fez, né? Assim como o Paulo ele seguiu o chamado dele de forma corajosa, de forma assim, né, tão ousada, nós também precisamos, né? Então a gente precisa viver essa vida de arrependimento, somos salvos pela nossa fé, viver uma vida que a gente faça obras, porque é uma consequência. Se a gente não estiver fazendo obras, essa fé, porque a fé é o quê? A fé é imaginação, né, gente? A fé é algo que a gente não vê mesmo. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que eu achei tão interessante. Fé, a gente precisa ativar a nossa fé. E a fé, você quer fé pra quê? Fé pra acordar? Não precisa de fé pra acordar. Fé pra fazer café da manhã? Não precisa de fé pra fazer café da manhã. Precisa de fé pra fazer coisas ousadas, né? Então, sem fé não nem agrada a Deus. Lá em Hebreus fala isso, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que a recompensa que os buscam. Então, realmente, eu queria nos convidar a refletir sobre isso. O que a gente vem fazendo? Viver uma culpa de arrependimento, viver uma vida de culpa. A gente vê como vem a nossa fé. Então, a gente está fortalecendo a nossa fé para fazendo obras, né? Porque a fé ela é como um músculo, né? Igual a academia. Você se dedica hoje, mas aquilo que você se dedicou hoje, ela não vai servir para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano. É um exercício diário. A gente tem que exercitar, porque é como um músculo, né? E a fé, ela vem pelo ouvir. Eu estava conversando com uma amiga no fim de semana que ela está passando por uns problemas bem complicados ali com o filho, assim, de não saber como lidar, ele tem autismo, ela está numa fase bem complicada. E aí ela estava muito, assim, perdida, né? Ela falou assim, mas não sei, parece que eu não tenho fé, não sei. E aí eu perguntei, você está cuidando do seu espiritual? Porque, assim, se não cuidar do espiritual, se você não ouvir a palavra de Deus, como que você vai ter fé, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a gente precisa, todo santo dia, ouvir a palavra de Deus para a gente aumentar a nossa fé. E aumentar a nossa fé para a gente também fazer obras. Porque eu vou aumentando a nossa fé, eu vou aumentando o meu relacionamento com Deus, o Senhor vai me direcionando o que eu tenho que fazer, eu tenho que ser obediente ao meu Senhor, né? Vou fazendo as obras, e aí eu vou tendo sensibilidade de ouvir o que ele quer falar comigo, eu vou tendo sensibilidade de entender o que ele está me dizendo, porque a gente, quando está vivendo na carne, a gente não tem sensibilidade para ouvir o direcionamento, né? Então a gente precisa realmente, ontem a gente fez uma capacitação lá com a igreja, que foi falado sobre a gente se santificar, né? Também a gente tem que estar todo momento se santificando, a gente tem que se santificar, a gente está aqui com esse objetivo de ser parecidos com Cristo, né? De ser parecidos com Cristo, cada vez mais parecidos com Cristo. Então é um evoluir a cada dia, né? Cada dia evoluindo, cada dia avançando. E, gente, alguém quer comentar alguma coisa? Ah, hoje a Thaís entrou, né? Bem-vinda, Thaís. Agora que eu vi que você está aqui, seja bem-vinda. Acho que ontem você pegou mais no finzinho, né? Hoje você já tá pegando mais desde o começo. A gente ouve o capítulo, depois a gente comenta. Só que assim, todo mundo pode abrir e falar na hora que tiver vontade. Então, se você sentir de perguntar alguma coisa, de compartilhar alguma coisa, pode sempre abrir o microfone e falar também, tá bom? Oi, bom dia. Bom dia, Thaís. Hoje eu entrei mais atrasada porque eu tenho fibromialgia e eu tive que tomar remédio para dormir porque tava com muita dor. Aí não consegui acordar no horário. Ah, fica tranquila. A gente sabe que assim, tá aqui todo dia não é simples, mas é muito enriquecedor, né? E a gente fala dessa até uma batalha espiritual, às vezes, assim, parece que acontece coisas pra gente não participar. Hoje mesmo foi um dia que, não sei o que aconteceu com o Mateu, tem dia que ele dorme que é uma maravilha, mas essa noite ele me acordou 3 da manhã, e aí não sei que mama, mas se revira na cama, vira para um lado, vira para o outro, não quer chupeta, aí não quer mamar, aí fui dar água para ele, levantei para pegar água, e aí daqui a pouco a criança começou a brincar lá na cama sozinha, eu falei, fica aí brincando, ficou lá brincando, aí daqui a pouco olhou para minha cara, começou a chorar de novo, aí pega no colo, dá mais mamar, ou seja, desde as 3 da manhã, que fiquei até umas quase 5 da manhã,
assim, com aquele sono que acorda e dorme, que acorda e dorme. Falei, gente, justo hoje que eu tenho que levantar e tá aqui. Então, às vezes parece que acontecem essas coisas também no espiritual para nos travar. Então, aí que a gente tem que ter a decisão, né? A decisão do que a gente vai viver. A gente tem que estar com intencionalidade. Eu tô falando isso, Thaís, porque assim, pra mim é um desafio estar aqui. Tem dia que eu também chego atrasada. Tem dia que, ai meu Deus, eu falo assim, ai, não tô a fim de ir, não vou. E às vezes é uma coisa também espiritual, sabe? Então, que a gente aqui, e a gente tá aqui no grupo, eu falava, eu tinha muita dificuldade de ler a Bíblia. Eu pegava, abria a Bíblia, não conseguia ler, não entendia. Aí, quando eu vim no grupo e tinha esse compromisso de estar aqui, me ajudou. Porque aí, de uma certa forma, eu falei assim, ai, meu Deus, eu preciso entrar. E aí, depois, quando eu comecei a vir e compartilhar, mais ainda, porque eu falei, nossa, agora hoje eu tenho que falar. Então, gerar esse compromisso, o que muitas vezes eu faço comigo? Muitas vezes eu gero um compromisso para eu não fugir, que eu tenho que fazer. Porque eu sei que a gente, muitas vezes, não quer. Falar, ai, meu Deus, se pudesse, eu não estaria aqui não agora, eu estaria bem dormindo. Mas é Eu assim sou assim mesmo. também. Se eu faço um compromisso, Ave Maria, se eu não cumprir, eu fico agoniada. Uhum. Ô, Mayara, e você lembra que quando iniciou que era... Eu tinha um compromisso todo dia de fazer, né? Então, assim, era bem desafiador. Mas, assim, graças a Deus, a obra de Deus é assim, né? Ele vai enviando pessoas, né? Então, assim, pessoas para ajudar. Então, assim, é muito bom quando a gente vê que Deus, ele tem um propósito em tudo, né? Então, assim, antes eu tinha aquele compromisso de todo dia abrir e todo dia fazer, e às vezes eu mesmo, a gente, é uma luta, né? Uma luta contra a carne mesmo, contra o espírito, né? Carne e espírito. E aí, graças a Deus, louvado seja Deus que ele enviou pessoas para poder todo dia ter um para fazer. E sabe uma coisa que você falando agora, me gerou aqui uma reflexão, que assim, que vou até compartilhar, porque eu já falei algumas vezes aqui, mas como a Thaís é nova, que o Senhor, eu vejo que ele trabalha da seguinte forma, ele nos confia algo, ele dá pra gente, então, por exemplo, a Thaís estava a fim de aprender a palavra, e aí você não pediu, provavelmente você pediu, Senhor, eu quero aprender, né, quero aprender. Aí o Senhor colocou um grupo pra você, tô falando até por mim, ele colocou esse grupo aqui. Só que aí vai depender da gente, ele coloca algo na nossa mão, quando a gente pega e a gente assume aquilo e a gente realmente faz o que ele nos pede, o Senhor ele vai nos honrando. Eu percebo muito isso. A gente tem que honrar naquilo que o Senhor deu, às vezes aquele pouquinho que ele deu, a gente tem que ser grato, em primeiro lugar, grato. Eu sempre penso assim, eu tenho que ser grata, sempre com uma certa incômodo, não insatisfação a palavra certa, mas um certo incômodo de querer mais, porque realmente o Senhor, os planos dele são muito maiores do que os nossos, mas a gente tem que estar sempre com esse incômodo de quero mais, mas sempre muito grata pelo que eu tô vivendo agora, e sempre honrando o que eu tenho, né? Porque quando eu honro o que eu tenho, ele nos dá mais. E é o que a Flávia falou, ele vai conectando as pessoas, né? Ele não conecta as pessoas por conectar, mas conecta por um propósito. Então a gente vê que cada um que veio para cá não foi à toa, né? Tiveram uns que passaram rapidamente, e aí tiveram aqueles que já estão seguindo já há mais tempo, mas o Senhor une para um propósito, né? Para fazer a obra dele. Então ele colocou no coração da Flávia, abre esse grupo. E aí a nossa vida, a gente vive na força do nosso braço ou no favor, né? Então, assim, ele coloca, a gente honra o que ele nos deu, né? A Flavinha honrou o que ele colocou. Foi difícil? Foi difícil, claro que foi. Todo dia ela tinha que vir dar a palavra, todo santo dia. Ela que vinha, mas o Senhor honrou, foi trazendo as pessoas, o grupo foi crescendo, vem sendo uma bênção para todo mundo, né? Então, você honrou, ele vai trazendo as pessoas, vai conectando. E aqui eu vejo que, assim, esse grupo vai ser passageiro, né? E com certeza, quando a gente honrando isso aqui, o Senhor vai nos dar mais, porque ele fala assim, ponta, minha filha agora tá pronta para avançar para algo maior. Agora, aquele que desistiu, como que eu vou dar? É igual um filho, né? Às vezes um filho, você dá pro filho alguma coisa pro filho. E aí você vê que o filho não tá... por exemplo, o filho chegou numa idade de usar o celular, por exemplo. Dei o celular, mas também que a criança não tá sabendo ali usar, você tá sendo desobediente, você vai, não, vou ter que tirar um pouquinho, deixa amadurecer esse filho aqui, depois eu devolvo, dou isso aqui de novo. Né? Às vezes, para filho, a gente vai fazendo isso, né? Então, eu acho que Deus também vai fazendo isso com a gente. Ele coloca algo pra gente fazer, a gente precisa honrar, porque aquilo vai nos fazer amadurecer para ir para a próxima fase. E vai para a próxima fase aquele que estiver pronto para a próxima fase. Pronto, assim, o Senhor, ele vai nos preparar, né? O Senhor capacita.
Ele vai nos capacitar. Eu vejo tanto que ele capacita, quanto ele vai trazendo, e fala assim, nossa, eu pego assim, um ano atrás e agora, quanta coisa que eu aprendi, quantas pessoas o Senhor colocou no meu caminho para me ensinar, quantos cursos chegaram, assim, de pessoas na internet que me ajudaram a compreender a palavra também. E então realmente o Senhor capacita, mas ele espera da gente, esse comprometimento, esse honrar, né? E eu gosto sempre de trazer o exemplo de Adão e Eva, que eu acho um exemplo muito legal, porque o Senhor deu para Adão uma parte da criação, né? Ele não deu toda a criação para Adão, ele deu só o jardim do Éden. E meio que assim, vamos ver como ele vai lidar ali com esse jardim do Éden. Se ele conseguir realmente governar sobre todas as coisas, dominar, ter ali a responsabilidade que precisa, se ele realmente dá conta daquilo que eu dei, né, se ele for grato àquilo, se ele realmente honrar aquilo que eu dei, eu vou poder dar mais. Mas o que aconteceu? Eles foram desobedientes, né? Então, Adão e Eva ali foram desobedientes com o Senhor. Então, eles perderam aquilo. Então, por vezes a gente recebe uma bênção na nossa mão, às vezes a gente fica se comparando com o que o outro tem. Nossa, mas o outro tem tal coisa, eu queria tanto aquilo, e eu só tenho isso, né? Mas não é isso que eu preciso honrar, porque para eu ir para aquilo que eu gostaria de ter, eu preciso honrar isso aqui, né? Sentir de compartilhar isso pra gente refletir sobre isso. Se a gente vem honrando as coisas que o Senhor coloca na nossa mão, né? A gente precisa honrar. Alguém quer compartilhar? Porque já passou da hora, né? Flá tem o curso 6h30. Amém, glória a Deus. Então, aqui é uma escola, né? Então, cada um, né, que está passando por aqui, né, a gente está aprendendo, passando para o outro, né? Então, eu vejo como uma escola mesmo, né? Eu vejo o desempenho, né? Eu vejo a evolução de cada um aqui. Então, assim, é maravilhoso. A gente perceber, né, como Deus nos capacita, né? Basta a gente dar lugar, né? Então, assim, a gente sempre pede sabedoria, discernimento, né? E aí eu vejo que Deus vai capacitando cada um aqui, ó. Então, assim, é maravilhoso. Muito bom. E Thaís, não sei se eu consegui me interpretar bem, mas eu não tô falando do grupo, eu tô falando da vida no geral, pra gente refletir, assim, sabe, nas coisas que o Senhor coloca na nossa vida, da gente honrar, tá? Não era o exemplo exatamente, eu dei o exemplo do grupo porque foi a questão, Não, mas, entendi. assim, pra gente refletir sobre isso. E é isso, meus queridos, alguém quer compartilhar algo mais pra gente poder ir pro encerramento, pra falar, poder ir pro curso dela? Bom, então se ninguém quiser mais compartilhar nada, então acho que era isso que eu tinha para compartilhar hoje, queria só, Eu então... quero agradecer a Flávia por ter me convidado e vocês por terem me aceitado. Ai, a gente Amém. adora, Seja bem-vinda. a gente fica muito feliz quando chega alguém aqui, viu? É que Que já... ontem eu não consegui abrir o microfone, não sei o que foi que deu do meu celular, eu não consegui. Aí Flávia falava, mas aí eu falava aqui e vocês não me escutavam. Ah, meu Deus, acontece. Acontece. Ai, bom, gente, então é isso. Eu queria só deixar, então, nesse capítulo de hoje que a gente viu, né, a defesa de Paulo com o rei, que a gente viu de novo a conversão dele, né, o testemunho de Paulo diante dos reis e judeus, só refletir sobre se a gente vem vivendo uma vida de culpa, de arrependimento, se a gente vem realmente, como vem sendo a nossa fé, se a gente realmente vem fazendo as obras, né, porque fé sem obras é morta, que a gente possa refletir sobre essas coisas hoje, fortalecer a nossa fé, que a fé é como um músculo, né? Queria deixar essas reflexões aqui, porque Paulo realmente fez grandes obras, né? E ele foi muito forte, corajoso, foi muito ousado, que a gente busque sempre essa presença do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai nos capacitando, nos dando uma ousadia, né? E dando a sabedoria para enfrentar tudo que a gente precisa enfrentar, né? Então, que a gente possa aprender aqui com Paulo, né? Tudo que ele vem aqui, esses exemplos que ele vem dando pra gente. E é isso. Se o seu Antônio puder de repente orar aqui pra gente, para encerrar. Bom dia, amadas. Vamos orar. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, ó Pai. E, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor o pedido de oração que foi colocado ontem no grupo, ó Pai amado,
com relação, ó Pai querido, a uma bactéria adquirida. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor tem poder para curar e para livrar, ó Pai querido, e que o Senhor possa agir na vida dessa irmã, ó Pai amado, segundo o teu querer, Senhor. Se o Senhor for servido, Pai, cura, Senhor. O que é uma bactéria para o Senhor, ó Pai, que é criador de todas as coisas, Senhor Pai. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, se o Senhor assim for servido, o Senhor cura e demonstra, ó Pai, o teu poder na vida das pessoas, ó Pai, que entende, ó Pai, que para o Senhor não há impossível. Se não, ó Pai amado, que o Senhor haja na vida, colocando, ó Pai, o entendimento, ó Pai, necessário, ó Pai, porque não é fácil, Senhor, a gente conviver com falta de qualquer coisa que seja do nosso corpo, Pai. Mas nós acreditamos no teu poder que sustenta todo o universo, Pai. Pai, obrigado, ó Pai, por esta manhã. Obrigado, ó Pai amado, pela tua palavra mais uma vez lida, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, nós vemos que Paulo foi fiel, ó Senhor, à visão e à ordem que o Senhor deu a ele, ó Pai, de levar a tua palavra, Senhor, a todas as pessoas, principalmente aos gentios. E que nós também, ó Pai, não sejamos, ó Senhor, negligentes à visão, ó Pai, de pregar a palavra, de levar a tua palavra, Senhor, de meditar na tua palavra, ó Pai, e acima de tudo, de ser fiel à tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um das irmãs que aqui estão nesse momento, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por aqueles que num futuro ouvirão, ó Pai, esta mensagem, Senhor. Que nós possamos realmente, ó Senhor, ser fiel ao Senhor, ó Pai, em todas as coisas, Senhor. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado por esse dia, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela nova oportunidade que nós temos de pregar, ó Pai, de testemunhar que não há, ó Pai, não há nenhuma esperança a não ser no nome de Cristo Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, é um privilégio, Pai. É um prazer, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque apesar das dificuldades, ó Senhor, e das coisas que concorrem contra, como nós bem vimos, o Senhor permitiu que aqui estivéssemos, ó Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. E, Senhor, que as palavras dos nossos lábios, ó Pai, e o meditar do nosso coração nesse dia sejam agradáveis na Tua presença. Deus nosso e Redentor nosso, nós queremos Te agradecer, Senhor, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, amadas irmãs. Amém. Bom Vamos dia.